Tudo sobre o Galo de olho em um zagueiro português. Trago as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Grande semana para todos. Pedi para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Preciso falar agora sobre o Clube Atlético Mineiro. O Galo ainda vai contratar, depois da vitória por 3-1 de virada contra o Pouso Alegre, que tornou a situação do Atlético bem menos complicada no Campeonato Mineiro. Jorge Sampaoli voltou a enfatizar que quer a contratação de jogadores. E olha que o Galo foi um daqueles que mais contrataram, terceiro time com maior investimento na temporada. Chegaram Preciado, Renan Lodge, Maicon, Vitor Hugo, Minda e Cassierra. Dá uma olhada no que disse o treinador argentino depois da vitória, abre aspas, nós fizemos um planejamento no início da temporada. O clube está tentando concluir as negociações até o fim da janela. Isso não depende de nós. Trabalhamos com o que temos. Depois o tempo dirá se as necessidades do time foram resolvidas ou não. E esse comportamento de sempre estar cobrando reforços que acaba por incomodar bastante os chefes do Sampaoli por onde ele passa. Você acha que o Atlético contratou bem? Ainda precisa de mais o quê? A busca nesse momento se dá de forma prioritária por um zagueiro e também por um volante. Hora de falar sobre um zagueiro português perto do Clube Atlético Mineiro. Zé Pedro, 28 anos de idade, pertence ao Cagliari, já aceitou a oferta do Atlético. A ideia é assinar um contrato de 3 temporadas, salário, direitos de imagem e luvas, todos acertados. Falta o principal, um acordo com os clubes que detêm seus direitos econômicos. Proposta do Galo é de 3 milhões de euros. Acontece que o Cagliari pagou 2 milhões de euros para contratar o Zé Pedro na metade do ano passado e detém 50% dos direitos econômicos, os outros 50% são do Porto. O que eu quero dizer com tudo isso? Que se o Cagliari aceita essa oferta de 3 milhões de euros, ele embolsa apenas 1,5 milhão de euros. Dessa maneira, nesse momento, o Cagliari tenta convencer o Porto a abrir mão de parte do seu valor para que o Cagliari não tenha prejuízo. Se Porto e Cagliari se acertarem em relação a esses 3 milhões de euros, o Zé Pedro chega ao Atlético para ser o 7º reforço da temporada, jogador que foi titular nas últimas 3 partidas pela equipe italiana, mas que não havia conseguido decolar. Outros zagueiros à disposição de Sampaoli no Atlético hoje, Júnior Alonso, Vitor Hugo, Juan Tressoldi e Ivan Roman, além do Lianco, que se recupera de contusão. Bora te atualizar agora a respeito de Rony. O Galo fez bom ou mau negócio ao vendê-lo por 3 milhões de euros. O Rony embarcou na manhã dessa quarta-feira rumo a Santos, onde vai fazer exames médicos e assinar contrato. Importante contar que o Atlético toma um prejuízo de 3 milhões de euros ao vendê-lo, mas tem o outro lado dessa história. Quero começar falando sobre cifras. Quando o Galo compra o Rony, ele desembolsa 6 milhões de euros. O negócio com o Santos é de 3 milhões de euros, ou seja, logo de cara o Galo perde 3 milhões de euros. A gente está falando de algo na casa dos 19 milhões de reais. É importante lembrar, porém, que o Atlético tem, no acordo com o Santos, a possibilidade de receber 1 milhão de euros em bônus, caso metas sejam batidas. O prejuízo, nesse caso, seria de 2 milhões de euros. Mas, por outro lado, o Atlético se livra de um custo mensal de 1.600.000 reais, tá? A gente está falando de salário, direitos de imagem e luvas. Se você multiplicar esse valor pelo tempo que ainda resta até o fim do contrato, dezembro de 27, a economia do Atlético com os vencimentos do Rony gira na casa dos 40 milhões de reais. O que você pensa sobre esses números? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Já o Clube Atlético Mineiro fez sondagem por Moscardo. Você vai lembrar dele, volante revelado pelo Corinthians e vendido para o PSG. O PSG recentemente o emprestou para o Braga. E a ideia do PSG é que o Moscardo não volte ao Brasil por agora. O negócio com o Atlético está descartado. Quero falar agora sobre Júnior Santos. Para onde vai o centroavante do Galo? Dá para contar que ele está descartado no Corinthians. O Timão abriu mão de fazer sua contratação. As negociações com o Bahia têm avançado. A ideia do Atlético é fechar um empréstimo com opção ou obrigação de compra, com o Bahia assumindo 100% dos salários. Negociação com o Corinthians era um pouco diferente. Na oportunidade, o Corinthians não pagaria uma compensação financeira pelo empréstimo até dezembro e ficaria responsável por 80% dos salários, os outros 20% do Atlético. No fim das contas, o Corinthians saiu da história, a pedido do técnico Dorival Júnior, o Bahia acelerou o processo e podemos ter um fechamento nas próximas horas. Indicação de Rogério Ceni. Ceni e Júnior Santos já trabalharam juntos no Fortaleza.
Bora falar agora sobre o Clube Atlético Mineiro. O Galo está tentando fechar a contratação de Luiz. Atacante revelado no Palmeiras, surgiu com enorme potencial, esperava-se demais dele, mas a verdade é que o Luiz, no time principal, acabou negando fogo. Tanto Abel Ferreira quanto torcedores do Palmeiras perderam a paciência com o jogador, que segue até ganhando alguns minutos dentro de campo, mas nunca a ponto de se destacar. Primeira oferta do Atlético para tentar convencer o Palmeiras a fazer negócio seria de um empréstimo com opção de compra. O Palmeiras tem relutado com essa ideia e diz que só vai aceitar negociar com o Galo se a proposta do Atlético for em definitivo. Aguardemos como é que essa história vai se desenrolar. O Palmeiras não costuma fazer negociações baratas, especialmente para atacantes. Acho que o Luiz, num lugar onde possa ter mais oportunidades, tem potencial para render. Você pensa o mesmo? Pensa diferente? Registra a sua opinião no espaço para comentários. Fechado? Quero falar agora sobre detalhes da ida de Rony para o Santos. O Galo vendeu o atacante por 3 milhões de euros fixos, a mais 1 milhão de euros em bônus, caso o Rony dispute 50% das partidas ao longo da temporada pelo Santos, e mais 1 milhão de euros em bônus, caso de qualquer conquista de título por parte do Santos. Vale o Campeonato Paulista, vale Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro. No melhor dos mundos, o Galo pode chegar a 5 milhões de euros ou 31 milhões de reais. Vale a lembrança de que o Rony havia sido comprado por 6 milhões de euros, que na época valiam 35 milhões de reais. Mas a grande sacada nessa saída do Rony foi a economia com os salários. Jogador que custava 1.600.000 por mês, entre salários, direitos de imagem e luvas. Como seu contrato só se encerrava em dezembro de 27, dá para dizer que o Atlético economiza cerca de 40 milhões de reais com a saída do atacante. Ô Pedro Abílio, o Atlético numa semana importante de Campeonato Brasileiro e de recuperação também com a vitória do Alívio boa no sábado contra o Pousão, hein, Abílio? Um abraço, boa tarde. Chega mais, Pedro. Abraço, Thiago, pra você, pra todo mundo ligado no Rádio Esportes nesta segunda-feira. Treinamento já aconteceu na cidade do Galo, em Vespasiano, onde os jogadores retomaram a preparação para esta sequência de temporada. O Atlético que retornou ainda na noite de sábado lá do sul de Minas. E os jogadores chegaram em Belo Horizonte por volta das 3 da manhã de domingo, foram liberados, passaram esse domingo de folga. A reapresentação de hoje tem o foco da retomada, na preparação de parte dos titulares que não viajou lá para Pouso Alegre no último fim de semana. O Atlético preservou 6 jogadores dessa partida em que venceu por 3-1 na sexta rodada do Campeonato Estadual. Já falo sobre essa preparação, viu, Thiago? Mas antes, destacar que agora o Galo só depende de si para estar nas semifinais do Campeonato Mineiro. O Atlético terminou a sexta rodada com 10 pontos, segunda colocação deste grupo A, e tem a melhor campanha entre os segundos colocados, Tem o Tombense no grupo B com 8 pontos, o Cruzeiro no C com 9, ou seja, o Galo dependendo apenas dele nesses confrontos finais do Campeonato Estadual. Joga contra o Atlético em casa, Arena MRV no próximo fim de semana, e depois no sábado de Carnaval vai visitar o Itabirito, lá em Nova Lima, partidas derradeiras dessa primeira fase de classificação. Bom, Red Bull Bragantino e Remo, entre esses dois jogos de Campeonato Mineiro que restam na primeira fase. O primeiro deles em Bragança Paulista, depois de amanhã, às 7 horas da noite, no Cícero de Souza Marques. O técnico Jorge Sampaoli vai cumprir a suspensão, Ele levou cartão vermelho no jogo contra o Palmeiras na semana passada, empate do Atlético na primeira rodada do Campeonato Estadual. A grande questão, viu, Thiago, é saber da parte física do Alexander. Fui informado há pouco que ele ainda não passou por todos os exames de imagem que precisa passar para que tenhamos um diagnóstico. Afinal, uma entorse no joelho esquerdo, estava tendo dificuldade de pisar no chão no sábado, quando deixou o campo na vitória do Atlético sobre o Pouso Alegre. E nesse jogo, ainda falando sobre departamento médico, o Atlético teve 2 importantes novidades. A primeira delas, o Preciado, que não teve lesão. Até sofre uma pancada ao longo do jogo, mas permanece, está bem. Preciado, lateral da direita, tinha saído do clássico contra o Cruzeiro há 2 semanas, lesionado, e foi liberado pelo DM para jogar lá em Pouso Alegre. O mesmo aconteceu com o Ivan Roman. Fez sua estreia nesta temporada de 2026. O Roman, que passou por uma cirurgia para correção de uma fratura que teve na mão, em dezembro, estava também realizando a preparação física. Agora no DM só tem mesmo o Lianco. E restando, reitero, essa situação do Alexander pra gente saber. Hulk, Dudu, Júnior Alonso, Renan Lodi, Bernard e Maicon. Os 6 jogadores, Thiago, que não foram para Pouso Alegre, mas certamente amanhã às 4 da tarde vão embarcar para Bragança Paulista. Ô, Ale Oliveira, o Atlético tem esse compromisso importante. O Bragantino tá dando uma rateada no Campeonato Paulista. Aliás, ontem empatou com o São Bernardo, o Pará, lateral esquerdo, ex-América. Hoje no São Bernardo, uma jogada bizarra, Pra quem não acompanhou, depois pesquisa aí. O cara vai na linha de fundo dele, defensiva, corre pra dentro da área. Como ele é canhoto, vai tentar chutar com a direita, dar uma assistência pro meio da área, o empate do Bragantino. Expectativa
expectativa de bom jogo. Você sente que o Galo tá encorpando, Ale? Tá sim, né? Embora o Bragantino tenha ganho na estreia do Brasileirão, fora de casa do Curitiba 1-0, mas é uma partida em que o Atlético tem totais condições de conseguir os 3 pontos, porque tem jogado bem, né? Jogou bem, principalmente o segundo tempo contra o Cruzeiro, jogou bem contra o Palmeiras e contra o Pouso Alegre também no segundo período. Teve um bom comportamento, eu acho que esse revezamento que o São Paulo tem feito é saudável. Ele encontrou um novo desenho tático, né? Na formação que tem atuado nessas últimas partidas, só com 2 zagueiros, o que é muito saudável. Tem um meio-campo mais encorpado, cada vez mais apostando na dupla Hulk e Dudu, que tem conseguido entregar bons jogos e bons números. Então acho que aos poucos as coisas foram se acertando. Fundamental essa mudança aí no desenho tático com a saída de um dos zagueiros, né? E a chegada de jogadores, né? Tem alguns que nem estrearam ainda, mas que fortaleceram demais o Atlético. Eu tô bem confiante com relação a esse início de campeonato brasileiro do Galo, viu, Thiagão? São 2 dos 3 times, né, Thiago, que ainda não perderam em 2026. O Bahia é outro, Atlético e Bragantino, apesar do monte de empates que os dois têm. E o Ale falou de estresse, tivemos o Minda em campo no sábado lá em Pouso Alegre pela primeira vez, entrou no segundo tempo. Parece meio tímido ainda, né, Lê? Parece que tá se adaptando, né? Normal, né? É um outro país, né? Conhecendo ainda tudo por aqui, jovem. Tem que ter um pouquinho de paciência, dar um pouquinho de mais tempo para que ele possa se sentir realmente adaptado. Ô, Lê Marques, quero também a palavra do ídolo, né? De quem esteve em campo, de quem conhece. Marques, a vitória do Galo, a semana importante com o Campeonato Brasileiro, com o que vem pela frente, o seu sentimento dessa semana do Galo. Ídolo, Marques, fala comigo. Fala, Thiago. Bom retorno pra você, amigo. Ótima semana, hein? Aqui, depois de 4 empates consecutivos e sob o olhar desconfiado, né, Thiago, do torcedor, da imprensa, o Atlético agora emenda 7 jogos de invencibilidade, meu velho. Olha só como é louco o futebol, né? E jogando bem, mostrando que o que foi planejado e traçado lá atrás tá sendo cumprido à risca e o time tá em franca evolução. E o que é mais importante, dando minutagem, rodagem para todo o elenco. Todos se sentem importantes nessa hora para de alguma forma ajudar o time. E ganhando confiança, isso é o mais importante. São 4 semanas já de trabalho, o Atlético já teve jogos difíceis, mostrou um poder de reação importantíssimo, né? Saindo atrás de algumas partidas e mostrando muita luta acima de tudo nesse início de temporada e revertendo os seus placares. Foi assim ontem, principalmente também contra o Pouso Alegre, quando utilizou um misto quente lá contra o Pousão, né, o Thiago? Um destaque tem me chamado a atenção nesse início de temporada. Nas oportunidades que teve para jogar, para estar dentro do campo, foi muito eficiente. O Renier, que depois de ter rodado na Europa, batendo a cabeça em alguns clubes e não conseguindo destaque, não conseguindo minutos, volta pro futebol brasileiro, faz uma boa pré-temporada e tem sido decisivo nos jogos aqui jogando pelo Atlético, mostrando que daqui a pouco vai cavar também e buscar uma brecha aí no time titular do Jorge Sampaoli. Tem sido decisivo, jogou um pouco mais avançado, né? Fez um golaço de cabeça, mas já mostrou eficiência também vindo de trás, tocando, invadindo a área. Daqui a pouco, meu velho, abre passagens aí para esse atleta que tem mostrado um futebol muito bom. Como ainda a gente só está em janeiro, a gente vislumbra um horizonte interessante para ele. Basta continuar na mesma toada que está. Quarta-feira tem Bragantino, segunda rodada do Campeonato Brasileiro, e o Atlético de fato precisa sacramentar esse seu bom momento, provavelmente volta aos titulares, né? E com uma boa partida, com um bom jogo, confirmando a sua confiança para a sequência, não só de Campeonato Mineiro, mas também de Campeonato Brasileiro. Thiago, tem muita coisa pela frente, né? Só o mês de janeiro ficou para trás. Tem muitos jogos, muitas decisões aí por um caminho curto, e o Atlético está mostrando que, de fato, tem montado um elenco capaz de, pelo menos nesse início de temporada, mostrar coisas importantes, positivas, né, para a sequência, meu velho. Vamos continuar acompanhando. Um forte abraço. Outro pra você também, abração, viu? Lê Marques conosco no Rádio Esportes. Meio-dia, 43 minutos, você construiu uma laje EPS da Isoforte pra fazer o rebaixamento legal, hein? Aquele acabamento bonito. Ecofogo do Grupo Isoforte, ambiente fresquinho, visual maravilhoso. Quer conhecer? É mais um produto do Grupo Isoforte. É só acessar isoforte.com.br ou ligue 3343-9000. Rápido intervalo, a gente vai falar mais do Galo. João Vitor Xavier, Pedro Apílio, com outras informações. Como é que vai a presença do Galo lá em São Paulo agora? O papo é Campeonato Brasileiro. E você responde a pergunta do programa de hoje. Quero saber quais são os times hoje que estão classificados para a próxima fase do Campeonato Mineiro. Rádio Esportes, João, também quero te ouvir. O Marques falava ainda há pouco, né, do trabalho que vai se encaixando, que vai aumentando a expectativa do torcedor. A vitória no fim de semana foi muito boa, vem aí mais um desafio do Campeonato Brasileiro. Dá pra sentir um otimismo maior por parte da torcida, e é justo que se haja esse otimismo nesse momento, João. Eu vou pegar aqui uma frase, vou copiar do nosso querido Ale Oliveira. Ctrl-C, Ctrl-V. Ctrl-C, Ctrl-V, porque eu concordo muito com ele. Futebol é assim, se você passa alguns jogos sem vencer e perde, começa a contar quantos jogos você está sem vencer. Você passa alguns sem vencer e ganha, começa a contar quantos você já está sem
perder. O Marcos lembrou ainda há pouco, a invencibilidade importante do Galo. É isso, o futebol é isso, né? Se o Atlético tivesse empatado, tivesse perdido, já vinha a conta de quantos jogos não ganha. E às vezes é importante, Thiago, como a gente estava analisando o caso do Cruzeiro, você ter paz para trabalhar. E aí você vai plantando a paz, é com o resultado, é com a vitória, com a bola na casinha, e o Atlético conseguiu isso no final de semana. Um primeiro tempo do Atlético foi longe do ideal, mas um segundo tempo em que o time começou a entrar, começou a se encaixar, o volume de jogo começou a aparecer e conseguiu o resultado. E eu acho que o mais importante, a gente vinha falando isso na semana passada aqui na Itatiaia, sem mudar o planejamento do Atlético. Não dá para futebol ser feito de improviso, tipo o seguinte, olha, perdi 2 jogos, eu estava previsto de poupar o Hulk nesse jogo, não, tem que botar o Hulk de qualquer jeito, porque eu perdi 2 jogos, aí vem aquela pressão, isso custa caro pro time, Thiago. Porque lá na frente, quando você precisar do Hulk, às vezes você perde o Hulk para um jogo contra o Palmeiras, contra o Corinthians, contra o Flamengo, para uma decisão de Copa do Brasil, para uma decisão de Sul-Americana, para uma briga por ponta ou por vaga de Libertadores no Campeonato Brasileiro, porque lá no início do ano você não fez o manejo de elenco necessário com um cara do tamanho do Hulk para ele aos 40 anos jogar quando importa de verdade. E sinceramente, o quando importa de verdade não é contra o Pouso Alegre no Campeonato Mineiro. O Hulk não tem idade mais pra jogar todos os jogos 90 minutos. E se expor ao risco, né? O cara tem uma lesão ali, a curto prazo você falou, óbvio, da conta que vai chegar adiante, mas ele tem uma lesão agora, por exemplo, e perde aí esse início brasileiro super importante, perde uma reta final de Mineiro, o prejuízo é maior. Thiago, você tem que ter um planejamento de temporada. Qual é o objetivo do Atlético na temporada? Isso tem que ser pensado, estudado, planejado, você tem que usar suas peças de acordo com o que é melhor pra sua temporada. Nenhum time do mundo, nenhum grande time da Europa, a gente não fala muito de copiar o futebol europeu no que é bom, vai lá e vê. Real Madrid, Barcelona, Inter de Milão, Bayern de Munique, Juventus, PSG, se todo jogador joga todo jogo. Se todo jogador termina a temporada com 60, 70 jogos, ninguém dá conta disso. Então você tem que manejar o elenco. E aí, Thiago, tem que ser muito sincero, você tem que dar ao Campeonato Mineiro o peso que ele tem, a importância que ele tem. E dar à temporada a importância que ela tem. Eu falei isso semana passada, o que é melhor? Você ser campeão mineiro, no caso do Atlético, pela 7ª vez seguida, ou você voltar para a Libertadores do ano que vem? Você ser campeão mineiro ou ganhar uma Copa do Brasil? Claro que você não tem bola de cristal, de saber se lá no final você vai ganhar, mas você pode fazer um planejamento para tentar chegar da melhor maneira possível àquele que é o objetivo. E talvez ganhar os dois também. E o objetivo principal do Atlético esse ano é voltar à Libertadores no ano que vem, é disputar em alto nível brasileiro, tentar ganhar a Copa do Brasil, tentar ganhar a Copa Sul-Americana. Se para isso for preciso algum sacrifício dos seus principais jogadores em alguns momentos, isso tem que acontecer. E eu fiquei satisfeito que o Atlético conseguiu fazer isso e ainda voltar com o resultado positivo de Pouso Alegre. Você tem um recado importante pra galera, João. Telepizza Mangabeiras, 32 11 17. Essa hora já bateu aquela fome. Agora, aquela pepperoni maravilhosa, tem uma 4 Sabe o que eu gosto de pedir na hora do almoço? Qual? Canelone. Ah, é? Maravilhoso. Por que nunca me convidou? Fila da mãe. Porque o seu serrote maior. Ô, vagabundo. Vem aquele canelone gratinado, maravilhoso, de presunto. Qual que é o telefone? 32 11 17 77. Vou pedir agora aqui, ó. Sério? Pra você. Não aplica. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Muito, muito obrigado mesmo. Não esqueça de deixar like, se inscreva no canal e ative o sino das notificações. E até o próximo vídeo. Fui.